Muito boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, o decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Sr. Presidente da República, procedendo-se a ajustamentos às medidas aprovadas e adotando-se outras medidas que se consideraram necessárias. Este decreto tem poucas diferenças face ao decreto aprovado há 15 dias, além de, naturalmente, deixar de ter as medidas relativas à Páscoa que estavam previstas. Tem ainda prevista a possibilidade de participação em atividades relativas às comemorações oficiais do Dia do Trabalhador, mediante a observação de recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de distanciamento social e através da articulação entre as forças de segurança e os parceiros sociais, a suspensão da obrigatoriedade de publicação do Boletim do Trabalho e de Emprego de atos legislativos a aprovar pelo Governo. Como se recordam, o decreto do Sr. Presidente há 15 dias previa a suspensão das consultas às instituições, aos parceiros sociais, aos parceiros representantes dos trabalhadores e das empresas, e agora apenas a mitigação, a diminuição de prazos, e portanto é através desta suspensão da obrigatoriedade de publicação no Boletim do Trabalho e do Emprego e a definição de consultas mais curtas que essa definição é feita, e o levantamento da cerca sanitária ao Conselho de Ovar, mediante a aplicação de limitações especiais que o Sr. Ministro da Administração Interna já desenvolverá. O Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de medidas extraordinárias de resposta à situação do Covid, um decreto-lei que define o regime específico dirigido a viagens organizadas por agências de viagem e turismo, aplicável também às viagens de finalistas, relativamente ao cancelamento de reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, e às relações entre agências de viagem e de turismo, operadores de animação turística e empreendimentos turísticos e de estabelecimento de alojamento local. Aprovou ainda um decreto-lei que estabelece um regime excepcional e temporário de reequilíbrio financeiro dos contratos de execução duradoura, designadamente as parcerias público-privadas. Nesse decreto fica estabelecido que eventuais direitos a reequilíbrios contratuais fundados na ocorrência da pandemia não dão lugar ao pagamento de qualquer indemnização, limitando-se a compensação adequada à prorrogação de contrato, e ainda que, durante a vigência do estado de emergência, as cláusulas contratuais que prevêem o direito ao reequilíbrio contratual em qualquer contrato em que o Estado ou outra entidade pública sejam parte, se encontram suspensos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou ainda um decreto-lei que prorroga o período de acolhimento de vítimas de violência doméstica, quer nas casas-abrigo, quer nas respostas de acolhimento de emergência, e estabelece medidas excepcionais de contratação para a área da saúde. Vou passar ao Sr. Ministro da Administração Interna, que reuniu há pouco o grupo que faz a monitorização do estado de emergência, para que possa, por um lado, fazer um balanço desta reunião, mas também apresentar mais detalhes sobre o decreto que hoje aprovamos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todas e a todos. Faremos aqui uma apresentação que é simultaneamente aclarativa daqueles que são os aspectos limitadamente inovadores do decreto do Governo que, dando execução ao decreto do Sr. Presidente da República, ontem votado pela Assembleia da República, estabelece a forma de execução deste terceiro período de estado de emergência e, por outro lado, darei conta daquela que foi a 8ª reunião da estrutura de monitorização do estado de emergência que se realizou esta tarde. Como a Sra. Ministra de Estado e da Presidência teve a oportunidade de dizer, este período de extensão do estado de emergência caracteriza-se por uma estabilidade nas medidas que aí são previstas relativamente ao período anterior, de acordo com um princípio que o que os portugueses esperam e o grande consenso social que se tem verificado em torno da aplicação do conjunto de restrições a direitos fundamentais decorrentes da vigência de um regime de estado de emergência, o que os portugueses esperam é aqui uma manutenção de um esforço que o Governo saúda, com uma adesão essencialmente voluntária, determinada e que nos permita, na próxima quinzena,
consolidar resultados animadores que o Ministério da Saúde tem vindo a transmitir, da evolução da situação epidemiológica em Portugal e que permitam, então, programar aquilo que foi ontem anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, uma gradual, progressiva e coordenada reabertura de alguns setores de atividade a partir do início do mês de maio. Por isso, as alterações mais significativas têm a ver com o levantamento da cerca sanitária de Ovar. A cerca sanitária de Ovar foi determinada há cerca de um mês atrás, ainda antes da entrada em vigor do primeiro período de estado de emergência, vigorou por 2 períodos de cerca de 15 dias e queria aqui salientar o reconhecimento pelo esforço que a população do concelho de Ovar demonstrou no cumprimento de regras muito estritas que permitiram uma significativa mitigação dos efeitos da pandemia nesse município. Já no segundo período de aplicação da cerca sanitária, foi possível, em articulação com as autoridades locais e regionais de saúde, e sempre num diálogo muito próximo com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ovar, proporcionar a reentrada em funcionamento de algumas atividades industriais em setores fundamentais para a economia local e, por outro lado, promover o escoamento de produtos que existiam em estoque em empresas industriais situadas no município de Ovar. Feita a avaliação pela Direção-Geral de Saúde, ouvido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ovar, considerou-se que é possível proceder ao levantamento desta cerca sanitária. Não decorre daí que deixem de existir restrições a liberdades, designadamente à liberdade de circulação no município de Ovar. Aplicam-se não só aquelas regras que estão em vigor em todo o território nacional, mas também um conjunto de restrições que, de qualquer modo, permitirão aos cidadãos de Ovar ir trabalhar para fora do concelho. Aqueles que, residindo fora do concelho, poderão reentrar em Ovar e voltar a trabalhar em empresas situadas nesse município, mas mantendo-se aquilo que são regras muito especiais de organização da atividade empresarial, limitação do trabalho para aqueles que têm mais de 60 anos, obrigação de estruturação das empresas, de modo a que se garantam não só condições de higiene que previna a pandemia, mas igualmente modelos de organização da atividade laboral que sejam compatíveis com a circunstância de nunca conviverem no mesmo espaço empresarial mais de 1/3 dos trabalhadores. As forças de segurança permanecerão não com as características próprias deste mês, mas permanecerão de forma muito ativa no município de Ovar, garantindo que estas restrições, que têm alguma similitude com aquilo que se aplicou em todo o país durante o período da Páscoa, permitam consolidar neste município a evolução positiva que temos vindo a registar. Igualmente, relativamente às celebrações oficiais do 1º de Maio, aquilo que aguardamos é a indicação pelas autoridades de saúde dos requisitos de distanciamento social que deverão condicionar a organização dessas celebrações oficiais e, na próxima semana, as Forças de Segurança e o Ministério da Administração Interna entrarão em contacto com as 2 centrais sindicais, de modo a que se estabeleçam as formas adequadas a que seja cumprida esta parte do decreto do Sr. Presidente da República ao prever a possibilidade de celebração do 1º de Maio. Relativamente ao período de estado de emergência que hoje termina,
A 8ª reunião da estrutura de monitorização, como sabem, integra as forças e serviços de segurança que diariamente reportam ao Ministro da Administração Interna como está a ser executado o estado de emergência. Representantes da Generalidade das áreas governativas e, desde o início do segundo período de estado de emergência, os 5 secretários de Estado que foram incumbidos de funções de coordenação regional dos serviços públicos e de ligação às autarquias locais, nós procedemos a uma avaliação que é extremamente positiva, quer sobre aquela que é a forma como os portugueses desenvolveram as suas atividades de forma compatível com a saúde, a salvaguarda da saúde e da segurança coletivas. Em segundo lugar, a forma como as próprias forças de segurança conseguiram, com um grande empenho, desenvolver a sua atividade, fundamentalmente mantendo uma dimensão pedagógica, de sensibilização, proporcional, adequada a um período em que a compressão das liberdades fundamentais se verifica apenas na medida estrita exigida para o cumprimento dos objetivos que justificaram a instauração do estado de emergência. Uma terceira nota também para salientar o empenho de tudo aquilo que é a estrutura de proteção civil num sentido amplo, englobando quer as estruturas diretas, bombeiros, mas todas as áreas e funções que atuam enquanto agentes de proteção civil, da segurança social às Forças Armadas, da ligação muito estreita às autarquias locais, ao envolvimento de todos os setores que contribuem para que seja possível salvaguardar os elementos essenciais da vida em sociedade num contexto de estado de emergência. Durante este período, registaram-se, neste segundo período, 15 dias de estado de emergência, 177 detenções, 41 das quais por violação da obrigação de confinamento, cerca de 79 por violação do dever geral de recolhimento domiciliário, 20 por violação da cerca sanitária de Ovar e 17 por violação das obrigações de encerramento de estabelecimentos. Uma nota também, registram-se até hoje 172 casos confirmados de Covid-19 nas forças e serviços de segurança. Queria dizer-lhes que aqui a capacidade que tivemos de realizar em articulação com o Serviço Nacional de Saúde de testes com uma grande celeridade tem permitido que o registar destes 172 casos, os quais desejamos uma rápida recuperação, não tem afetado a capacidade operacional das forças de segurança. Como os responsáveis máximos afirmaram esta semana, há uma grande consciência do sentido de missão de apoio à saúde e à segurança dos portugueses que está a ser desempenhado e que certamente prosseguirá durante este terceiro período de estado de emergência, para além de outro tipo de funções de apoio às populações, de desinfecção de lares, de ambulâncias e de outro tipo de equipamentos. Hoje ainda, na estrutura de monitorização do estado de emergência, foi feito o ponto de situação relativamente a um conjunto de áreas essenciais que eu gostaria de destacar. Primeiro, foi prosseguido o esforço de regresso a Portugal, apoio ao regresso a Portugal de cidadãos nacionais que solicitaram de múltiplas partes do mundo apoio para o seu repatriamento. Até hoje foram apoiados nesse regresso ao país 4.212 portugueses, cerca de 80% daqueles que solicitaram esse apoio, e estão a ser feitas diligências, quer usando o mecanismo europeu de proteção civil, quer em articulação com outros países, quer por responsabilidade nacional, designadamente a partir dos países de língua oficial portuguesa, para apoiar o regresso de todos os cidadãos nacionais ao país.
Igualmente, temos apoiado aquilo que é casos ainda pontuais de repatriamento de estrangeiros, ou fazendo trânsito em Portugal ou a partir de Portugal. A atividade dos secretários de Estado com funções de coordenação regional revelou-se decisiva neste segundo período de estado de emergência. Foi nesta fase que iniciaram funções e tal permitiu em articulação com as estruturas regionais de proteção civil nas quais estão instalados, mas, sobretudo, estabelecer mecanismos de cooperação entre as várias áreas de política pública e, por outro lado, um contacto muito direto que têm feito com todas as comunidades intermunicipais, com as duas áreas metropolitanas e com uma intervenção em todo o território continental que tem permitido agilizar a resposta àquilo que é uma dimensão de planeamento civil num quadro de emergência. Eu, nesta matéria, poderia dar múltiplos exemplos das ações ontem realizadas no Algarve de esclarecimento a trabalhadores migrantes, designadamente nepaleses e de outros países indostânicos, em que participou a área das migrações, para além da área da administração interna, a saúde e a segurança social, em que na própria língua nepalesa foram dadas informações úteis a essa comunidade de trabalhadores, como já havia sido feito em Odmira, relações específicas de enquadramento de concidadãos da comunidade cigana, de apoio nos a atividades económicas, dando condições para que setores essenciais ao funcionamento da vida em comunidade, da cadeia alimentar até às áreas de manutenção de água ou recolha de resíduos urbanos, possam funcionar. Em todas essas áreas, o cruzamento da atividade com os agentes locais destes secretários de Estado com funções de coordenação regional revelou-se extremamente importante. Mas queria destacar, para concluir, uma área que temos consciência é uma área de intervenção prioritária. O acompanhamento daqueles que se encontram, cerca de 100 mil portugueses, em apoio residencial em lares. Foi possível, nestas 2 semanas, estabelecer contactos com a CNIS, com a União das Misericórdias e, através do contacto com todas as comunidades intermunicipais, estabelecer, articulando a área da proteção civil, da saúde e da segurança social, um programa de realização de testes primacialmente destinados aos trabalhadores dos lares e, sempre que sinalizado pelas autoridades locais ou regionais de saúde, aos utentes dos lares. Tal conta com o apoio de 10 universidades, institutos politécnicos e instituições dotadas de laboratórios que têm permitido aqui que se estabeleça, em diálogo com as comunidades intermunicipais, uma ação sistemática de realização de testes, em primeiro lugar, aos trabalhadores, porque são aqueles que, ao entrarem e saírem das instituições em que trabalham, são potenciais transmissores da doença. Tal terá, a partir da próxima segunda-feira, uma incidência muito especial na região norte do país, à qual damos uma especial atenção, dada quer o número significativo de cidadãos residentes em lares, quer também a dimensão de casos até agora ocorridos nessa região. E teremos condições para realizar adicionalmente, isto é, para além daqueles que vinham sendo realizados já pelas estruturas do Serviço Nacional de Saúde, cerca de 1000 novos testes diários, de acordo com prioridades que são articuladas com a área metropolitana do Porto e as comunidades intermunicipais da região norte, o que nos permitirá, nas próximas semanas,
preencher o objetivo de realização de testes a todos os trabalhadores destes lares. Igualmente, a Proteção Civil, em articulação com a área da Segurança Social, e aqui também com o empenho dos coordenadores regionais, estabeleceu já mecanismos de retaguarda, quer para utentes positivos, aí numa base com CIA, utentes positivos que tenham de ser, perdão, utentes negativos, peço desculpa, utentes negativos que tenham de ser retirados de lares, quer para utentes positivos que, tendo sido tratados nas estruturas do Serviço Nacional de Saúde, não possam regressar aos seus lares. E aí, numa base distrital, estão estabelecidas estruturas de retaguarda que permitirão acolher todos esses casos. Esse levantamento está feito, essas prioridades estão identificadas e permitem-nos sinalizar cerca de 10 mil lugares de acolhimento de retaguarda para pessoas que não estejam doentes e cerca de 1.200 camas com apoio de estruturas locais, recorrendo a hotéis, noutros casos com o apoio das Forças Armadas, que nos permitirão instalar com apoio médico e com apoio de recursos humanos adequado, pessoas que tenham de ser retiradas dos lares. A estrutura de monitorização continuará com caráter permanente neste terceiro período a acompanhar a aplicação do regime de estado de emergência, confiante de que só deste esforço que teremos de consolidar nestas próximas 2 semanas, nós poderemos chegar àquilo que é a aspiração de todos os portugueses, um gradual, progressivo, mas sobretudo seguro, regresso à normalidade a partir do início de maio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu queria reafirmar isso mesmo, o que significa dizermos que não existem medidas adicionais relativamente ao decreto que aprovámos há 15 dias, é isso mesmo, de que nada muda nessa matéria. Os números que temos visto são positivos. É verdade que, como disse ontem o Sr. Primeiro-Ministro, passaremos os próximos 15 dias a organizar o levantamento de algumas destas medidas, mas isso significa fundamentalmente que elas permanecem em vigor durante os próximos 15 dias. Os portugueses são o elemento fundamental de podermos passar para essa fase seguinte e por isso precisávamos que fosse claro que as medidas de confinamento obrigatório para doentes Covid e para cidadãos que estejam em vigilância ativa permanecem em vigor, que o dever especial de proteção para os maiores de 70 anos e para os doentes imunodeprimidos e com algumas doenças que sabemos que os torna mais vítimas mais graves desta doença permanece em vigor, como permanece em vigor o dever geral de recolhimento de todos os portugueses que podem sair para trabalhar, quando o seu trabalho não possa ser feito em teletrabalho, que podem fazer compras, que podem fazer exercício físico e passeios higiênicos, mas continuam a não poder passear e usufruir do espaço público em condições que nós até há pouco considerávamos como sendo as condições de normalidade. E, portanto, é muito importante que comecemos a falar sobre o processo de levantamento de medidas, que ele comece a ser preparado, mas também é muito importante que se compreenda que durante estes 15 dias estamos, apesar dos bons resultados, apesar do bom tempo lá fora, exatamente nas mesmas circunstâncias que estávamos até aqui, e eu queria deixar essa palavra final. Estamos disponíveis para as vossas perguntas. Senhora Ministra, Sr. Ministro, Joana Feliz, da Agência Lusa, boa tarde. Queria colocar só 3 questões. Se o levantamento da cerca sanitária do Ovar entrará em vigor assim que entrar em vigor o novo estado de emergência, a prorrogação do estado de emergência, se é essa a data ou se há outra data. Também gostava de lhe perguntar, em relação às comemorações do 1º de maio, disse que irá haver reuniões, mas até onde é que, na perspectiva do Ministro da Administração Interna, se pode ir nessas manifestações, até para que não se dê um sinal errado de que se pode fazer
esses ajuntamentos de muitas pessoas. E para terminar também só lhe perguntava, Sr. Ministro da Administração Interna, se para estes 15 dias também prevê a manutenção das operações stop que têm havido em vários pontos do país, ou se esse número de operações vai reduzir nesta última fase do estado de emergência. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna, queria destacar, porque as palavras nestas coisas são importantes, que não se tratam das manifestações do 1º de Maio, mas sim da possibilidade de organizar comemorações oficiais, desde que elas sigam as regras de distanciamento social, que, como disse o Sr. Ministro da Administração Interna, terão que ser conversadas com a Direção-Geral de Saúde e com as autoridades de saúde e de acordo com uma organização com as forças de segurança. Para as restantes questões sobre acerca do OVAR, mais esclarecimentos sobre este 1º de Maio e sobre os próximos 15 dias, passava a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom, com o 1º de Maio é fundamentalmente o que está dito pela Sra. Ministra, é o essencial aqui. Portanto, o que estão em causa são a possibilidade de realização das comemorações oficiais. Essas comemorações oficiais, nos termos do decreto, terão de decorrer de acordo com as regras de distanciamento social que a Direção-Geral de Saúde irá estabelecer adequadas a esta circunstância e em articulação entre as forças de segurança e as centrais sindicais. Estou certo que da boa relação que existe entre as forças de segurança e as centrais sindicais na organização de eventos, encontraremos certamente uma forma adequada de dar os sinais certos, garantindo o que está estabelecido no decreto do Sr. Presidente da República de existência destas celebrações oficiais. Quanto à certa sanitária de Ovar, ela cessa hoje à meia-noite. Portanto, é o período, não será renovado, mas mantém-se um conjunto de restrições, isto é, não é possível ir ao Ovar passear, comprar pão de ló, por exemplo, independentemente desse ser uma aspiração, poderá ser exportado. Não poderemos ir às zonas balneares marginais que existem no concelho de Ovar. O que há aqui de novo é que as pessoas de Ovar que trabalham fora do concelho e que durante um mês não o puderam fazer, passam a podê-lo fazer, e também quem resida fora do concelho e que trabalha em empresas situadas no município de Ovar, que esteve impedido de aceder ao local de trabalho durante um mês, passará a poder fazê-lo. E, portanto, as deslocações são essencialmente estas, para trabalhar, e as outras que são conhecidas, para motivos de saúde ou compra de bens essenciais, são apenas estas razões urgentes que passam a poder desenvolver-se para além do limite do município. Terceiro lugar, também aqui é fundamental não darmos o sinal certo da recomendação do que se irá passar no município de Ovar. Terceiro lugar, relativamente à atuação das forças de segurança, continuarão a fazer aquilo que for proporcional e estritamente necessário para o cumprimento dos objetivos de contenção, de distanciamento social prevista no decreto que determina um terceiro período de estado de emergência. Muito obrigada. Viva, Sr. Ministro e Sr. Ministro Filipe Santa Bárbara, da TSF. Queria perguntar ainda um pouco no âmbito desta última resposta que deu agora. Várias vezes já ouvimos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a dizer que é em abril que se ganha a liberdade, é em abril que se ganha maio. Se não foi ponderado de alguma forma, de facto, o reforço, seja das operações stop nas estradas, seja de mais forças de segurança, eventualmente nas ruas, nas zonas marginais, eventualmente a fazer aquela ação pedagógica junto das pessoas nesta fase. Perguntar-lhe também se também não foi, como é que está a ser acompanhada com Espanha a questão da fronteira com Espanha, e creio ter ouvido também a Ministra ter falado de medidas excepcionais para a contratação na saúde. Se pudesse explicitar que medidas excepcionais são essas, agradecia. Muito obrigado. Muito obrigada. Passava em primeiro lugar ao Sr. Ministro da Administração Interna, já retomo. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom, relativamente àquilo que é a dimensão de intervenção operacional das forças de segurança, elas estão totalmente disponíveis para realizar
o tipo de intervenção operacional que se considera ajustado em cada momento. Não há nenhuma limitação da capacidade operacional, há uma plena disponibilidade e há um ajustamento que vai sendo monitorizado diariamente, na medida em que são transmitidas as exigências que a aplicação do regime de estado de emergência comporta e que permite exatamente um princípio fundamentalmente de proporcionalidade e uma dimensão que eu queria realçar, porque tal é mérito fundamentalmente de todos os portugueses, uma dimensão essencialmente de sensibilização, de aconselhamento, de recomendação. Apesar de nós darmos informações operacionais sobre encerramento de estabelecimentos ou detenções, o que eu destacaria aqui é que esses números são absolutamente residuais. Não por qualquer falta de capacidade operacional, mas porque aquilo que os portugueses reconhecem é que esta ação concertada depende essencialmente do esforço de todos nós e é a melhor garantia da saúde e da segurança de todos. Relativamente aos controlos de fronteira com Espanha, nós somos um exemplo particularmente reconhecido no contexto europeu de gestão coordenada e inteiramente sintonizada da única fronteira terrestre que temos com Espanha. Foram fiscalizados cerca de 170 mil cidadãos nos 9 postos de controlo terrestre existentes. O número de recusas tem vindo a diminuir e temos garantido aquilo que é também essencial para o funcionamento da economia, que é a liberdade de circulação de mercadorias. Igualmente, com base ao recurso a drones, a Guarda Nacional Republicana tem prosseguido uma atividade de fiscalização, para além daquela que faz com meios terrestres, de fiscalização daquilo que são as zonas de fronteira que passaram a não estar acessíveis, sobretudo nos casos nas zonas da chamada fronteira seca, isto é, em que não há fatores naturais a delimitar Portugal de Espanha. Muito obrigada. Sim, foi aprovado um decreto-lei que inclui um complemento às medidas excepcionais de contratação que já tinham sido aprovadas, nomeadamente um regime excepcional simplificado de ajuste direto para a celebração de contratos cujo objetivo consiste na aquisição de equipamentos, bens e serviços necessários à prevenção, contenção e mitigação do Covid. É um regime que se aplica apenas à Direção-Geral de Saúde, à CSS, ao Instituto Ricardo Jorge e aos serviços partilhados do Ministério da Saúde e, portanto, única e exclusivamente para aqueles serviços do Ministério da Saúde que estão, como todos sabem, e diariamente temos o reporte, os serviços responsáveis pela aquisição de ventiladores, de monitores, de zaragatoas, de reagentes, para que possamos responder totalmente e na medida em que é necessário a esta doença. Mais questões? Boa tarde, Sérgio Vicente da RTP. Em relação à cerca sanitária de Ovar, só para esclarecer, por aquilo que me apercebi, fica a prevalecer em Ovar aquilo que foi aplicado a nível nacional na Páscoa. As restrições a nível municipal de entrada e saída do município só para trabalhar e devidamente justificado. Só para tentar esclarecer esse ponto. Em relação ao 1º de maio, gostaria de saber qual é a sensibilidade do Governo para o facto de, por exemplo, uma família que perde um ente querido no dia 30 de abril não pode ir no 1º de maio ao funeral desse familiar e pode haver comemorações do 1º de maio. Muito obrigada. Se calhar passava para a primeira pergunta, para a primeira questão e se quiser adiantar alguma coisa da segunda, mas eu depois retomarei. Muito obrigado. Relativamente à cerca sanitária, essa é uma forma talvez simplificada de explicar aquilo que vai acontecer. Mantém-se um regime específico no município de Ovar,
em que o conceito de cerca desaparece, isto é, passa a ser possível entrar e sair do município, mas, fundamentalmente, de facto, para trabalhar, para aceder a cuidados de saúde, para apoiar idosos ou dependentes especialmente vulneráveis, ou para a aquisição de bens essenciais que justifiquem essa deslocação. Significa que não haverá, mas também não existe hoje um conceito de circulação generalizada no território nacional. Por outro lado, relativamente ao modo de funcionamento da economia no município de Ovar, existem também algumas regras específicas que já estavam em vigor neste segundo período de cerca sanitária e que vão permanecer agora ao abrigo do regime de estado de emergência, que permite diferenciações de caráter territorial, como é este caso. Dando 2 ou 3 exemplos para percebermos melhor do que é que estou a falar, uso obrigatório de máscara pelos trabalhadores nas empresas industriais, respeito por um distanciamento mínimo de 3 metros entre postos de trabalho dentro dessas unidades empresariais, limitação a 1/3 em simultâneo do número de trabalhadores em espaços comuns em simultâneo, bem como na capacidade de utilização de espaços comuns, por exemplo, cantinas, e, por outro lado, a limitação do trabalho àqueles que têm menos de 60 anos. Portanto, é um conjunto, não é exatamente o que tínhamos em matéria de circulação, sim, mais um conjunto de regras específicas sobre a organização das atividades económicas. Bom, quanto ao 1º de maio, eu daria também a palavra à Sra. Ministra, mas o que há aqui, regras fundamentalmente de saúde pública que serão estritamente aplicadas e que determinarão regras de distanciamento que numa celebração deste tipo é possível realizar e, numa circunstância como aquela que caracterizou, não me parece possível exigir. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu julgo que aquilo que é preciso termos a certeza, e é aquilo que o decreto prevê, é que a organização das celebrações oficiais do 1º de maio terá sempre em conta as recomendações que as autoridades de saúde fizerem quanto ao distanciamento social e uma articulação prévia com as forças de segurança. Como sabe, as restrições a um normal funcionamento, por exemplo, dos funerais foram até anteriores ao estado de emergência e prendem-se com factos que aconteceram um pouco por todo o mundo e que também são compreensíveis, de que eles terem sido lugares de muita facilidade na propagação, porque, como disse o Sr. Ministro, decretar uma impossibilidade de contacto físico e de proximidade naquele contexto é uma coisa absolutamente impossível e, portanto, há uma restrição que continua em vigor. A abertura que aqui se faz para a questão do 1º de maio tem essas salvaguardas, tanto as das orientações das autoridades de saúde como as das organizações, as que vierem a ser definidas pelas forças de segurança, no sentido de elas poderem ser cumpridas. Muito obrigada. Muito boa tarde, Srs. Ministros. Eu começava pelo 1 de maio. Essa data, a CGTP, no final da reunião com o Governo, disse que não iria organizar o habitual desfile, mas garantiu que iriam acontecer ações de rua. Eu pergunto se nesse dia não terá de haver forçosamente um reforço da presença das forças de segurança, inclusivamente na circulação, para evitar situações de abuso e para evitar que se estrague num dia aquilo que se conseguiu no último mês. Relativamente ao 25 de Abril, será uma cerimónia celebrada no Parlamento com a presença de 130 pessoas, entre 1/3 dos deputados e convidados. O gabinete do Presidente da Assembleia da República diz que vai imperar o bom senso, sendo que nas últimas sessões plenárias o número de deputados presentes na sala superou largamente, ou superou sempre, o 1/3. Pergunto se o Governo não gostaria que o Parlamento tomasse medidas mais restritivas no sentido de controle de entrada, por exemplo, haver uma lista de deputados e só esses deputados é que podem participar na cerimónia, porque se assim não for, não se está a passar uma imagem errada para as pessoas que estão lá em casa e passaram
as últimas semanas fechadas em casa. E uma última questão no que diz respeito à circulação, se os grupos etários e localização são dois critérios que são agora referidos no estado de emergência e que vão ser utilizados para mediar o levantamento de restrições à liberdade de circulação, ou seja, se esse levantamento terá em conta os grupos etários e a localização geográfica. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, naturalmente não vamos fazer qualquer comentário às decisões da Assembleia da República. A Assembleia da República que fiscaliza o Governo e não o contrário. Estamos certos que, como até aqui, todas as regras de distanciamento social serão cumpridas, como tem sido, com lugares vagos entre pessoas e todo um conjunto de regras que foram definidas e não faremos qualquer comentário sobre as decisões da Assembleia da República. Relativamente ao 1º de maio, eu julgo que é importante dizer que, e já passarei novamente ao Sr. Ministro da Administração Interna, o que está aqui em causa é uma articulação até prévia de como é que estas manifestações se vão poder organizar. Não se trata apenas de as acompanhar, trata-se de fazer uma combinação prévia sobre em que condições, com que número de pessoas e a que distância é que estas comemorações oficiais se podem realizar, e serão feitas, como disse, de acordo com as orientações das autoridades de saúde e em articulação com as forças de segurança. Relativamente à terceira questão que colocou, eu gostaria de retomar a ideia de que neste decreto não se procedem ainda a nenhum levantamento de medidas previstas, a não ser aquelas que se dirigiam especificamente aos dias da Páscoa. Em qualquer caso, temos logo uma questão territorial, que é a definição das regras para o cerco de Ovar, para a situação do Conselho de Ovar, mas passaria a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom, relativamente ao 1º de maio, o que o Governo está a fazer nesta matéria é a dar execução ao decreto do Sr. Presidente da República, que faz uma referência expressa às celebrações do Dia do Trabalhador. A forma como o Governo interpretou este mandato, que nos foi conferido pelo Sr. Presidente da República e pela Assembleia da República, que, ao aprovar o decreto, é que estas celebrações oficiais devem ser compatíveis com o respeito das determinações de distanciamento social estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde e serão articuladas com as forças de segurança. As forças de segurança têm uma experiência de relacionamento exemplar com as centrais sindicais na organização de eventos de natureza sindical, quer o 1º de maio, quer nas múltiplas iniciativas que se realizam ao longo do ano por múltiplas razões. E estou certo que desta vez também este diálogo com as centrais sindicais decorrerá dessa forma, respeitando as orientações expressas que teremos das autoridades de saúde e fazendo uma articulação que não terá a ver com o normal acompanhamento que é feita de qualquer celebração, manifestação ou evento público. Não é esse acompanhamento, portanto não está em causa sequer uma dimensão de meios. Não posso sequer neste momento antecipar que tipo de meios é que serão necessários. Antecipo, aliás, que serão muito menos do que sucederia em qualquer outro ano em que o 1º de maio foi celebrado. Antecipo que os meios das forças de segurança serão aqui bem mais limitados, porque do que estamos a falar é de uma celebração oficial, mas nos próximos dias faremos esse diálogo com as centrais sindicais. Quanto às medidas para um período futuro, o próprio decreto do Sr. Presidente da República aponta aqui um sentido que essa alteração de medidas, que não se coloca aqui, terá de ser preparado nas próximas 2 semanas, terá em conta naturalmente a evolução da situação epidemiológica, mas poderá fazer diferenciações, quer em função do nível de risco a que os cidadãos estão sujeitos, por atividades e em função de razões de ordem territorial.
mas o esforço das próximas 2 semanas é que irá determinar fundamentalmente, diria que, esses vários cambiantes que a orientação para esta quinzena nos permite. Muito obrigada, Sr. Ministro. Julgo que entraremos nas perguntas. Ainda falta. Peço desculpa. Peço desculpa. Boa tarde, Nuno Rupio, do Jornal de Notícias. Ainda sobre o 1º de maio, além de ser o Dia do Trabalhador, esse será um fim de semana alargado, o primeiro a seguir à Páscoa, e também exatamente no dia em que termina, o dia depois termina o dia pelo menos o estado de emergência que vai agora entrar em vigor. Como é um período de transição, estão planeadas limitações às deslocações nesse fim de semana alargado? Depois fiquei com uma dúvida, Sra. Ministra, em relação ao reembolso das viagens. Ele não vai acontecer, não vai haver direito a qualquer reembolso, não é isso, de uma certa forma, uma violação básica dos direitos do consumidor? Depois, em relação também ao que o Sr. Ministro referiu sobre o trabalho dos secretários de Estado, eles vão se manter, pelo menos, a acompanhar o trabalho que é feito a nível regional. Não faria sentido transitarem essas funções para os presidentes das CCDRs, que há cerca de 40 anos conhecem e bem esse tipo de trabalho de acompanhamento? E já agora, por último, ainda em relação às regiões, tendo em conta que o Alentejo e o Algarve são as regiões menos afetadas, se poderemos ver nas próximas 2 semanas um atenuar das limitações nessas regiões, ou se até depois do dia 2, se o levantamento das limitações poderá ocorrer de forma faseada e de forma diferente por regiões também. Muito obrigada. Vou começar pelo tema das viagens, porque é mais específico. Aquilo que este decreto faz é precisamente definir as condições em que, face tanto a viagens que estavam previstas até 30 de setembro, como a reservas que forem canceladas, reservas de alojamento que forem canceladas entretanto, poderão ser feitas. Elas são, neste caso, é atribuído um vale que é válido até dia 31 de dezembro de 2020 nessa data, a partir daí, então, poderão ser reembolsadas. Existe, no entanto, uma condição em que podem ser reembolsadas mais cedo do que esse 31 de dezembro de 2020, que é o caso das pessoas que as compraram estejam, entretanto, em situação de desemprego. Portanto, são estas as regras que este decreto de lei que aprovamos prevê, precisamente quanto, por um lado, aos vales que são distribuídos e depois a um posterior reembolso dos mesmos, caso não sejam realizadas. Isto tanto quanto a viagens e reservas que sejam canceladas por força de serem proibidas por qualquer estado de emergência de qualquer país ou mesmo encerramento de fronteiras que vigore. E depois mais detalhes mais específicos precisaria de o remeter para o Ministério da Economia posteriormente. Relativamente ao fim de semana do 1 de maio, eu queria destacar, e não é apenas relativamente a esse fim de semana, aquilo que disse no início. Não existe nenhuma abertura de nenhum levantamento de medidas face ao que aconteceu na última quinzena, no último estado de emergência, o que significa que as viagens de passeio, de férias ou de fim de semana prolongado estão impedidas porque só são permitidas as saídas de casa para condições específicas nas quais não está um passeio de 3 dias e, portanto, nunca é demais repetir que durante os próximos 15 dias, ou que até dia 2 de maio, se encontram em vigor todas as medidas que vigoraram até agora e, portanto, não são permitidas viagens que não, nem saídas de casa que não para as situações que estão elencadas no decreto e que são as mesmas nesta quinzena face à quinzena anterior e que não estão incluídas nessas saídas. Viagens de lazer, não estão incluídos passeios, visitas familiares longe de casa, nenhuma dessas dimensões está prevista nesta altura e essas regras não mudaram. Passava ao Sr. Ministro da Administração Interna para aprofundar estas questões e responder a uma questão que eu não respondi, julgo eu. Muito obrigado, Sra. Ministra. Relativamente às questões que coloca, diria o seguinte, quanto à primeira, o essencial foi dito já pela Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Diria que as medidas estão em plena aplicação até às 24 horas do dia 2 de maio, mas
de tudo o que temos dito, do que disse ontem o Sr. Primeiro-Ministro, do que tem sido afirmado, o que vai acontecer depois de 2 de maio não será um desaparecimento de toda e qualquer medida. Será, sim, em função dos bons resultados que esperamos continuar a consolidar, será uma evolução gradual, proporcional, segura, em que, como foi ontem enunciado na Assembleia da República, há algumas áreas que terão alterações que levarão ao levantamento de restrições hoje existentes numa primeira fase, outras apenas um pouco mais tarde. Mas diria que todo esse caminho, mesmo as primeiras alterações àquele que é o quadro hoje de restrições de atividades económicas, de direitos de circulação, a que estamos sujeitos e que vamos continuar a estar sujeitos exatamente da mesma forma nos próximos 15 dias, tal dependerá fundamentalmente da nossa capacidade de, com determinação, mantermos este esforço nas próximas 2 semanas. Só isso nos permitirá começar gradualmente, com muita segurança, a aliviar algumas dessas exigências, sabendo que algumas delas não irão desaparecer. Certamente, as obrigações de distanciamento social, as obrigações de exigência de higiene pessoal e de higiene de espaços públicos, certamente corresponderão a uma nova normalidade à qual todos nos teremos de habituar, mesmo quando as medidas restritivas que hoje conhecemos forem todas elas, esperamos, desejamos-lo todos, gradualmente desaparecendo. E por isso também, sobre a última questão, é certo que nós diferenciamos territorialmente ao VAR, é certo que a lei nos permite, e o decreto do Sr. Presidente nos permite estabelecer mecanismos de diferenciação territorial. Mas eu acho que é prematuro e não cabe ao Governo fazer aqui previsões antecipadas. É prematuro confirmar ou negar a possibilidade que a lei admite, mas como aquelas que enunciou na sua questão relativamente a 2 regiões do território continental. Finalmente, quanto ao papel dos coordenadores regionais, eu diria que eles estão previstos, essa figura, expressamente na Lei de Estado de Sítio e de Estado de Emergência, poderão ter competências sectoriais ou competências territoriais. O Governo optou por designação de responsáveis com competências territoriais e queria dizer que a sua função não se confunde com a de entidades como as das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Têm designadamente funções de articulação com as forças de segurança ou com as estruturas de proteção civil, incluindo as Forças Armadas enquanto agentes de proteção civil, que estão claramente fora do âmbito de atribuições das Comissões de Coordenação Regional, e daí a opção ter sido, aliás, por personalidades com o estatuto e a experiência política que a qualidade de secretários de Estado lhes atribui. Muito obrigada. Eu queria esclarecer, porque eu disse há pouco uma coisa errada. A data é 31 de dezembro de 2021 e eu disse 20 porque entre o 12 e o 21 me confundi, mas queria esclarecer. Portanto, 31 de dezembro de 2021, até lá há a possibilidade de usar vales que correspondam à reserva anteriormente feita e a partir daí a possibilidade de existir o reembolso, salvo caso as pessoas estejam em situação de desemprego, situação na qual o reembolso pode ser mais rápido. Ok? Muito obrigada, peço desculpa. Agora passamos para as questões. Olá, boa tarde. Rita Tavares, do Observador. Eu queria começar por fazer uma pergunta concreta sobre esta medida extraordinária dos contratos com as PPPs. Se este impedimento a que as PPPs venham a pedir indemnizações
se vai implicar, por exemplo, renegociações de contrato, estendendo, por exemplo, prolongando os prazos destas parcerias. Depois queria também saber, a senhora Ministra nomeadamente falou de programar o regresso nestes 15 dias, e eu queria perceber o que é que isto quer dizer concretamente. O Governo vai tentar informar empresas, e até quando, e dar que indicações sobre o que é que tem que fazer para se adaptar nestes 15 dias para o levantamento que ocorrerá depois do dia 2 de maio. Se esse programar inclui este tipo de medidas, e que outras é que podem incluir, como é que se vai organizar este regresso. E uma das coisas que tem sido falada, e a DGS também já veio recomendar, é o uso generalizado de máscaras em locais fechados, onde há elevado número de pessoas, e o que eu queria perceber é se vai haver distribuição de máscaras por iniciativa do Estado, e se isso, por exemplo, já foi acautelado quando houve estas aquisições de material de proteção individual, ou se está a ser equacionada outra medida para providenciar este tipo de proteção individual à população. Muito obrigada. Relativamente à primeira pergunta, à questão das PPPs, o que o decreto prevê são duas coisas distintas. A primeira é de que estão suspensas, durante o período de vigência do estado de emergência, as cláusulas contratuais que prevêem o direito ao reequilíbrio contratual em qualquer contrato em que o Estado ou outra entidade pública sejam parte. Portanto, durante o estado de emergência estão suspensas essas cláusulas. E depois uma segunda questão que diz respeito a eventuais direitos de reequilíbrio contratual que sejam fundados na ocorrência desta pandemia, portanto em geral e não relativo ao período que estamos em estado de emergência, que diz que não há lugar ao pagamento de qualquer indenização, limitando-se a compensação que eventualmente possa ser considerada a uma prorrogação de contrato. E, portanto, aquilo que aqui se diz são estas duas coisas distintas, uma relativamente ao estado de emergência, outra relativamente a qualquer outro pedido de reequilíbrio contratual que tenha a ver mais em geral, digamos assim, com a pandemia. E, portanto, pode haver lugar a essa prorrogação de contrato, caso a questão do reequilíbrio contratual se verifique, designadamente aqueles por diminuição de tráfego, etc. Durante o estado de emergência está suspenso num sentido mais global, porque este período é mais longo que o estado de emergência, nunca poderá haver lugar a pagamento de qualquer indenização, apenas a uma compensação adequada através da prorrogação de contrato. Relativamente à questão da programação, a sua pergunta basicamente acabou por me ajudar a responder, porque aquilo que faremos durante estes 15 dias, e portanto é durante estes 15 dias, é precisamente preparar um conjunto de elementos, já ontem elencados em grande medida pelo Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, no sentido de responder a algumas dessas prioridades. Sabemos que é preciso dar confiança aos cidadãos e não apenas fazer um levantamento das medidas que hoje restringem os seus movimentos, e faremos isso, por um lado, garantindo que se tornam abundantes no mercado os meios de proteção individual. Já no Conselho de Ministros da semana passada aprovámos um diploma que define normas de produção de alguns destes equipamentos, que são distintas das que existiam quando os equipamentos eram para utilização exclusiva em contexto de saúde, e são naturalmente regras diferentes, e estamos a trabalhar, como temos dado nota, com a indústria nacional, com diferentes empresas, de forma a poder garantir que temos capacidade de produção destes diferentes instrumentos. Fora isso, julgo que desde o início deste processo temos tomado todas as decisões num contexto de forte diálogo com os diferentes setores, com os parceiros sociais,
com o setor educativo, quando foram medidas sobre educação, e é esse o caminho que continuaremos a fazer. O Primeiro-Ministro ontem, por exemplo, referiu também a questão dos transportes públicos como um elemento essencial de garantia dessa confiança para que todos possamos sair e ir trabalhar, e, portanto, essa articulação, que é setorial, que é com os parceiros sociais, que é com as empresas, dedicadas ao turismo, que é com a restauração, toda essa articulação é o trabalho a que estaremos dedicados nos próximos 15 dias, e deixem-me dizer e repetir sempre que só será possível tomar medidas desta natureza daqui a 15 dias, se durante estes 15 dias os portugueses continuarem a cumprir, como têm feito, todas estas orientações. Relativamente à disponibilização de máscaras em geral, não é isso que está em cima da mesa, é permitir que elas existam no mercado de forma massificada, o que não significa que não haja situações em que seja importante também poder assegurar alguma distribuição. Esse é o trabalho que está a ser feito neste nível regional, mas também setorial, e que decorrerá nos próximos 15 dias, na expectativa que possamos vir a levantar medidas. E julgo que respondi às 3 questões. Obrigada. Boa tarde, Eunice Lourenço da Rádio Renascença. Eu queria perguntar, já percebi que o decreto do Governo será restritivo como os anteriores e, portanto, não vai abrir tanto quanto o decreto do Presidente parecia indicar, se este entendimento está certo. E depois, por outro lado, uma vez que são permitidas algumas celebrações de ordem política e sindical, se há alguma previsão para também quando é que poderão ser levantadas ou aliviadas restrições à liberdade de culto em comunidade e em que medida, e em concreto no que diz respeito aos funerais que já foram referidos também nesta conferência de imprensa. Muito obrigada. Eu julgo que já desde a semana passada todas as declarações públicas de responsáveis políticos têm sido muito coincidentes nesta ideia de que é em abril que conquistamos a possibilidade de fazer um levantamento de medidas para o mês de maio. As suas perguntas têm, aliás, uma certa contradição, porque na primeira pergunta porque é que não há mais levantamento e na segunda fala de um levantamento de uma possibilidade em concreto. Aquilo que gostaria de dizer é este mês de abril é um mês em que, estes restantes 15 dias do mês de abril é um mês em que mantemos genericamente as medidas que foram definidas. Não estamos a antecipar ainda medidas para os primeiros 15 dias de maio e, portanto, não gostaria de estar a antecipar áreas em que as medidas serão feitas. Queria apenas realçar que elas serão sempre progressivas, serão sempre avaliadas, e julgo que é muito importante que tenhamos todos consciência de uma coisa que temos vindo a falar e que é muito visível nas reuniões dos especialistas, que é as medidas têm que ser sempre ponderadas, temos que dar tempo para avaliar o efeito delas numa pandemia que existe, num vírus que existe na nossa comunidade, e são sempre alvo de ajustamentos e mesmo recuos, caso se verifique que é necessário fazer o controle da evolução do vírus. E eu julgo que nós passaremos, muito provavelmente, durante o mês de maio, muito tempo a conversar sobre as medidas que são levantadas e as medidas que não são levantadas, e eu gostaria que esta ideia de ajustamento permanente, de avaliação permanente dos efeitos de cada uma das medidas e a mudança das regras de cada uma dessas medidas esteja sempre presente como sendo uma regra deste regresso à normalidade que vamos passar. Não sei se o Sr. Ministro da Administração Interna quer dar... Ok. Muito obrigada. Boa tarde, Liliana Borges, do Público. A minha pergunta vai para a ausência neste terceiro decreto presidencial sobre o estado de emergência da renovação das medidas excepcionais quanto a cidadãos privados de liberdade. Até agora foram libertados aproximadamente 1.500 presos. Esta exclusão neste decreto significa que todos os reclusos que já estavam para ser libertados já o foram, ou seja, no fundo quero perceber se na vigência do novo estado de emergência, que já não prevê indultos, isso ainda pode acontecer com processos vindos de trás, ou se o Sr. Presidente da República não indultar ninguém até ao final do dia de hoje, ainda poderá indultar. Obrigada.
Muito obrigada. Eu julgo que a não existência da norma no decreto significa apenas que as decisões que precisavam de ser tomadas com base nessa norma foram, entretanto, tomadas, foi aprovada a legislação necessária para que o processo possa prosseguir. Eu não tenho dados de hoje, não sei se o Sr. Ministro da Administração Interna tem e pode acrescentar sobre o número de cidadãos que estavam presos, foi entretanto libertado. Eu não tenho os dados comigo, portanto não lhe sei dizer daquilo que estava previsto, o que é que já foi concretizado, mas a inexistência da norma significa que a decisão e a legislação que era preciso adotar foi entretanto adotada e, portanto, não há mais decisões legislativas que necessitem de ser tomadas e, portanto, a norma já não é necessária, já não é a primeira com a qual isto acontece. E vou passar ao Sr. Ministro da Administração Interna, que, como esteve na reunião de monitorização, talvez tenha dados mais atualizados que eu. Muito obrigado, Sra. Ministra. O essencial está dito. Até hoje foram libertados 1.181 reclusos. Estão estabelecidos os mecanismos de acompanhamento pelas forças de segurança, designadamente a forma de apresentações periódicas adequadas àqueles que beneficiam de um regime de licença por 45 dias para permanecer fora do estabelecimento prisional. A desnecessidade de referência de um artigo novo sobre esta matéria é porque esta matéria foi tratada por via legislativa durante o segundo período, na lei que a Assembleia da República teve a oportunidade de aprovar, peço desculpa, e que agora cabe ao Governo executar. Muito obrigada. Não há mais questões e, portanto, muito boa tarde a todos.